Eu tinha 15 anos quando comecei a namorar minha primeira namorada. Morávamos em uma área de classe alta, muito tranquila e com ruas pacatas. Minha namorada, a Camila, também morava a 2 quadras de distância, então eu costumava ir até a casa dela quase todas as noites. Certa noite, em uma quinta-feira durante as férias, quando eu não tinha nada para fazer, decidi ir até a casa de Camila. Já estava tarde, mas eu não tinha um horário para voltar, então não me preocupava com isso. No entanto, logo comecei a ouvir alguns barulhos ao meu redor. E quando digo ao meu redor, me refiro principalmente a barulhos atrás de mim. A primeira vez que ouvi, parecia o som de um arbusto sendo sacudido. Eu apenas virei a cabeça por um momento sem parar de andar, mas comecei a caminhar mais rápido. Quando cheguei na quadra seguinte, ouvi outro barulho, algo como um galho quebrando. Parei dessa vez e me virei. Não vi ninguém. Apenas a rua vazia e os arbustos que cercavam as casas, separando as calçadas das propriedades. Ao lado da rua, havia uma parede de arbustos, mas não vi nada nem ninguém que pudesse estar fazendo aqueles sons estranhos. Acelerei o passo ainda mais e logo estava perto da casa de Camila. Claro que ao chegar mais perto, ouvi outro som, desta vez como passos rápidos e leves. Me virei de novo, sem parar de andar, mas não vi ninguém. Finalmente, consegui ver a casa de Camila. Liguei para ela, e ela atendeu imediatamente. Falei como estava ficando assustado porque continuava ouvindo barulhos. Andei ao redor dos arbustos que cercavam a entrada da garagem e entrei na propriedade dela. Foi quando percebi que Camila estava me observando pela janela do quarto, no andar de cima. Ela acenou para mim enquanto ainda estava no telefone, e eu acenei, de volta. Então ela perguntou: "Quem é aquele homem atrás de você?" Me virei rapidamente e vi um homem adulto, agachado, caminhando a uns 3 metros atrás de mim. Gritei e corri até a porta, começando a bater nela. O homem me agarrou e tentou me colocar em um tipo de chave de pescoço, mas ele logo me soltou e fugiu rapidamente. A mãe de Camila abriu a porta com uma expressão de surpresa no rosto. Ela me deixou entrar e bateu a porta com força. Camila correu até mim. Eu estava sem fôlego, sentindo meu coração bater a 1000 por hora. A mãe de Camila me abraçou e fez algumas perguntas. Depois ligou para a polícia para avisar sobre o homem perigoso que estava rondando a cidade. A mãe de Camila me deixou ficar lá durante a noite por motivos óbvios. E no dia seguinte, ela me levou de volta para casa. Era uma noite de tempestade perigosa. Todos na minha família estavam ocupados com suas próprias coisas. Eu estava no meu quarto assistindo TV, meus pais estavam na sala vendo algum programa de comédia e minha irmã estava jogando videogame no andar de cima. Normalmente eu gostava de noites chuvosas assim, pois me faziam sentir relaxado. Mas toda essa tranquilidade acabou quando um estrondo monstruoso soou na minha janela. Dei um pulo e olhei para fora. Havia alguém do lado de fora, mas a quantidade absurda de chuva escorrendo pelo vidro distorcia seu rosto. A pessoa começou a bater na minha janela com força. Parecia que estava gritando por ajuda. Abri a janela só um pouquinho e ele berrou: "Me deixa entrar, estou machucado." A chuva era tão alta que eu precisei gritar para ele dar a volta e ir até a porta da frente. Então, fechei a janela rapidamente e corri até a sala para avisar meu pai que havia um homem do lado de fora desesperado, gritando por ajuda. Antes que eu terminasse de falar, ouvimos batidas fortes na porta e os gritos do homem pedindo socorro. Meu pai se aproximou para abrir, mas eu o segurei e disse: "Espera, eu não tinha certeza se era uma boa ideia." Foi nesse momento que o telefone tocou. No visor da TV, apareceu o identificador de chamadas. Era nosso vizinho da casa ao lado, meu. Pai correu para atender e logo depois o ouvimos dizer: "Não pode ser." Naquele momento eu soube que algo estava muito errado. Ele desligou o telefone e, sem explicar nada, apenas disse: "Fiquem longe da porta." Então, ele se aproximou da janela e espiou pelo vidro. Foi aí que ele viu um homem agachado socando a porta com força, segurando o que parecia ser uma ferramenta grande e afiada. Meu pai gritou pela porta: "Sai daqui antes que a polícia chegue." Depois pegou o telefone e realmente ligou para a polícia.
O homem continuou esmurrando a porta por um tempo, mas eventualmente desistiu e desapareceu. Quando verificamos novamente, ele já tinha sumido. Enquanto falava ao telefone com o vizinho, meu pai soube o que estava acontecendo. O vizinho tinha visto um sujeito com aparência de morador de rua mexendo em seu galpão. Pouco depois, o homem saiu de lá segurando um machado de cortar lenha. A polícia encontrou o homem vagando pelas ruas naquela mesma noite. Dias depois, o caso saiu no jornal. Uma noite, quando eu ainda era bem pequeno, estava na sala assistindo ao meu desenho favorito. A TV estava bem alta, mas mesmo assim, achei que tinha ouvido minha mãe me chamando do porão. Respondi chamando por ela, mas não tive resposta. Pensei que talvez ela não tivesse me ouvido. Então ouvi de novo. Levantei e fui até a escada do porão. As luzes estavam apagadas. Então parei no meio da escada e chamei por ela. Silêncio. Eu não fazia ideia de onde ela poderia estar me chamando, mas uma coisa era certa. Ela não estava no porão. Resolvi voltar, mas antes mesmo de pisar no último degrau, ouvi novamente a voz dela vinda lá de baixo, me chamando pelo nome. Olhei para a escuridão absoluta. Um arrepio gelado percorreu meu corpo. Subi correndo os degraus, praticamente chorando, chamando por minha mãe. Ela desceu apressada do andar de cima, preocupada, e eu me joguei nos braços dela, contando entre soluços que alguém no porão estava me chamando com a voz dela. Ela garantiu que não tinha me chamado nenhuma vez. Para me acalmar, resolveu descer até o porão para conferir. Mas eu não me senti melhor com isso. Ela provavelmente achou que eu estava imaginando coisas. Afinal, eu era só uma criança. Mas eu sei muito bem o que ouvi. O homem na trilha, recentemente, meu avô me contou uma história. Era sobre uma noite em que ele saiu para caminhar com sua cachorrinha. Ele tinha uma pequena vira-lata chamada Chiquinha, nome que deu em homenagem a uma amiga que havia falecido. Meu avô mora em uma fazenda a umas 2 horas daqui. Lá não acontece muita coisa. Ele vive com sua esposa, Dona Marlene, com quem se casou há uns 15 anos. Todas as manhãs Marlene levava Chiquinha para passear, e à noite era a vez do meu avô. Em uma dessas caminhadas, ao entardecer, ele estava seguindo a trilha de terra que passava ao lado da mata nos fundos da propriedade. Enquanto caminhava, cruzou com um homem que vinha na direção oposta. O sujeito usava um capuz grande que cobria boa parte do rosto. Chiquinha começou a latir e puxar a coleira, como os cachorros costumam fazer quando veem estranhos. Meu avô deu um boa noite, mas o homem apenas passou reto, sem dizer uma palavra, sem sequer olhar para ele. Ele e Chiquinha seguiram caminho, mas a cachorra continuava olhando para trás e latindo, insistente. Meu avô tentou acalmá-la, puxando a guia para que continuassem andando. Até que, por fim, decidiu olhar para trás para ver o que estava incomodando tanto a cachorra. O homem de capuz, aquele que tinha passado por ele minutos antes, estava agora escondido atrás de uma árvore, observando-os. O coração do meu avô disparou. Ele apertou o passo o máximo que pôde. Por precaução, ele sempre carregava um spray de pimenta no bolso do casaco. Já estava perto de casa quando ouviu um barulho seco nas folhas caídas no chão, bem atrás dele. Antes que pudesse se virar, sentiu uma mão enluvada tampando sua boca e seu nariz, impedindo que respirasse ou gritasse. Ele ouviu Chiquinha latindo e mordendo o homem. E talvez isso tenha ajudado a afrouxar um pouco o aperto. Ele lutava para alcançar o spray de pimenta no bolso. E quando conseguiu, disparou várias vezes. O homem gritou e soltou meu avô, levando as mãos ao rosto. Mesmo assim, ele continuou borrifando o spray sem parar, até ter certeza de que o sujeito estava incapacitado. Então, correu para casa o mais rápido que pôde. Apesar do susto, estava fisicamente bem. E naquela noite, Chiquinha dormiu na cama com ele. Passei 14 anos da minha vida em um bairro que não era dos melhores, principalmente porque era uma área dominada por uma facção criminosa. Meu melhor amigo, a quem eu sempre chamava de Stevie D, morava 2 casas depois da minha. Claro, tínhamos outros amigos, mas na maioria das vezes éramos só nós 2. Passávamos os dias andando de bicicleta pela cidade ou jogando videogame.
coisas normais de criança. Quando tínhamos 12 anos, uma noite, decidimos dar uma volta de bicicleta pelo bairro e acabamos parando em frente a uma casa abandonada. O lugar estava desocupado havia anos. Ninguém nunca queria comprá-lo. Quando chegamos de bicicleta na frente da casa, Steve apontou para a janela e disse: "Olha, aproximei minha bicicleta um pouco mais e foquei a visão na janela. Entre as cortinas, vi um rosto. Alguém estava espiando. Não consegui distinguir se a pessoa estava olhando diretamente para nós, mas era, sem dúvidas, um rosto humano. Era muito estranho, considerando que aquele lugar estava vazio há tanto tempo. Ficamos olhando por mais tempo do que devíamos, e então notamos algo ainda mais esquisito. A figura não se movia. O rosto permanecia completamente imóvel. Nos aproximamos um pouco mais, entrando na entrada da garagem vazia. De perto, a coisa parecia mais um enfeite de Halloween, como uma cabeça de plástico. Isso significava que alguém tinha invadido a casa para colocar aquilo ali. Sendo os garotos encrenqueiros que éramos, Steve e eu tivemos a brilhante ideia de entrar pelos fundos e explorar o lugar. Escondemos nossas bicicletas atrás de um arbusto grande e entramos no quintal. Para nossa surpresa, a porta dos fundos estava destrancada. Mas, pensando bem, não. Era tão surpreendente assim. Se alguém já tinha invadido para colocar aquela cabeça, a porta provavelmente estaria aberta. Entramos na casa, mas decidimos não acender as luzes para não chamar atenção. O ambiente era escuro, mas não completamente. Então conseguíamos nos guiar. Fomos direto para a sala de estar para ver de perto aquela cabeça bizarra. O cheiro no cômodo era insuportável. Um fedor forte e nauseante. Peguei a cabeça do parapeito da janela e imediatamente a soltei, soltando um grito sufocado. Não foi só porque era pesada. Foi porque a textura daquilo era diferente. Parecia pele de verdade. No chão, ao lado da cabeça caída, um líquido escuro começou a escorrer. Era sangue? Era uma cabeça humana de verdade. Então ouvimos o som de algo rangendo acima de nós, como passos no andar de cima. Steve e eu nos encaramos por um breve segundo, com a boca aberta de puro terror. Então corremos. Disparamos para a porta dos fundos, subimos em nossas bicicletas e saímos dali o mais rápido possível. No dia seguinte, a vizinhança inteira ficou sabendo. A cabeça pertencia a um homem morto por aquela facção criminosa. Acreditavam que tinham colocado ali como um aviso, um recado para alguém. Nunca soubemos o resto da história, mas existe uma grande chance de que quem colocou aquela cabeça lá ainda estivesse na casa. Porque naquela noite, enquanto estávamos na sala, ouvimos os passos no teto acima de nós, como se alguém estivesse descendo as escadas. No ano passado, por volta das 9 da noite, alguém bateu na porta da nossa casa. Moro com minha mãe em uma área rural, onde visitas tardias são extremamente raras e, para ser sincero, bem estranhas. Fui até ela e avisei que tinha alguém na porta. Ela foi atender. Do lado de fora, havia um homem desconhecido. Ele começou a falar sobre um suposto negócio que estava abrindo e perguntou se ela gostava de produtos feitos nos Estados Unidos. Então, sem esperar resposta, entregou a ela um recipiente de Clorox, dizendo que era uma amostra grátis. Depois ele se virou e caminhou até sua minivan. Abriu a porta traseira dizendo que ia pegar um aspirador de pó. Minha mãe olhou para dentro do veículo. Lá dentro, sentados em silêncio, estavam mais 5 homens. A expressão dela mudou na hora. Com a voz firme, mandou que eu corresse para pegar meu telefone. Nossa casa não tem linha fixa. Procurei o celular desesperadamente, mas não consegui encontrá-lo. Então peguei minha faca e me escondi atrás da parede, pronto para o pior. Minha mãe não hesitou. Jogou o recipiente no chão e gritou para os homens saírem dali imediatamente. "Sumam da minha propriedade! Estou chamando a polícia!" O homem na porta hesitou por um instante. Depois virou-se e correu de volta para a van. O motorista acelerou, e eles desapareceram pela estrada de terra, deixando apenas o rastro de poeira para trás. Nunca mais vimos aquele carro por aqui, mas, até hoje, me pergunto o que teria acontecido
se minha mãe não tivesse notado os outros homens na van. Sempre fui uma pessoa apaixonada por esportes radicais. Desde pequeno, gosto de me aventurar em atividades ao ar livre, como trilhas, rafting e mountain biking. Quando eu tinha uns 25 anos, decidi ir acampar com meu amigo, que chamarei de Hugh. Ele e eu sempre curtimos esse tipo de viagem. E naquele fim de semana, resolvemos acampar no interior de Minas Gerais, onde havia algumas trilhas desafiadoras e paisagens lindas. Era um lugar afastado, longe das cidades, então o contato com outras pessoas era bem raro. Chegamos lá depois de algumas horas dirigindo, e a estrada estava bem difícil, com muitas subidas e estradas de terra. Quando finalmente encontramos o local perfeito para acampar, era uma área cercada por árvores, com uma vista incrível para o vale. Montamos nosso acampamento, fizemos uma fogueira e descansamos um pouco. Quando já estava ficando tarde, decidimos fazer uma caminhada até um pico mais alto da região para explorar e aproveitar a vista do pôr do sol. Durante a trilha, nos separamos um pouco e eu fiquei esperando Hugh, mas ele não apareceu por um bom tempo. Decidi continuar a caminhada sozinho e, ao descer uma colina, encontrei um outro homem. Ele estava sozinho e parecia estar perdido. Ele me cumprimentou e perguntou sobre as melhores trilhas e, claro, como estava o acampamento. Ele parecia amigável, mas o fato de estar sozinho naquela área afastada me deixou um pouco desconfiado. Ele usava uma mochila grande e tinha um semblante tranquilo, mas algo me incomodou. Perguntou se eu poderia guiá-lo até o acampamento, pois ele e a esposa estavam acampando por ali e queriam se juntar a nós para não ficarem sozinhos. Fiquei receoso, mas como sempre procuro ser educado e ajudar as pessoas, acabei concordando e comecei a caminhar de volta para o acampamento com o homem atrás de mim. Enquanto caminhávamos, percebi que ele estava mais perto do que eu imaginava e comecei a ouvir um chiado no rádio de comunicação que eu usava com o Hugh. Achei que ele estava tentando me chamar, mas a conexão estava ruim. O homem atrás de mim parecia cada vez mais inquieto e a sensação de que algo estava errado aumentava a cada passo. Quando chegamos perto do acampamento, olhei para trás e perguntei pela esposa dele, mas ele não respondeu. No instante seguinte, ele acelerou o passo e veio em minha direção com uma postura ameaçadora. Fiquei completamente tenso e corri para a barraca, onde eu tinha meu facão. Ele me seguiu. E antes que eu pudesse reagir, senti uma dor forte na perna, como se tivesse levado uma descarga elétrica, seguida de uma sensação de queimadura. Conseguindo puxar o facão, me defendi, e ele recuou, levantando as mãos. Percebi que a dor era por causa de uma faca que ele havia cravado em minha perna. Congelei por um segundo, mas sabia que precisava agir rápido. Pedi para ele dizer onde estava meu amigo. Ele rapidamente respondeu que Hugh estava na base da trilha perto do rio. Mesmo com a dor, consegui pegar meu rádio e pedir ajuda. Ele tentou escapar enquanto eu ligava para a polícia, mas o rádio ainda não estava funcionando bem. Quando o som de um helicóptero ressoou, fiz o sinal com o facão e o heli logo avistou o local. O helicóptero me resgatou e durante a busca encontraram Hugh, inconsciente e ferido na perna. Ele havia sido roubado e deixado para trás. Ele tentou me chamar pelo rádio, mas a conexão estava fraca. Fomos levados ao hospital, mas graças ao resgate tudo terminou bem. Morava em um prédio de apartamentos que ficava a uma curta distância do bar e do centro da cidade. Uma noite de semana, eu estava até mais tarde estudando e decidi sair na varanda para fumar um cigarro. Levei meu livro e me sentei nas escadas enquanto fumava. Uma garota que eu nunca tinha visto antes, mas que morava no apartamento ao lado, chegou em casa. Ela estava sozinha e dava para perceber pela forma como ela andava que estava bêbada. Entrou no apartamento e mal conseguiu fechar a porta antes de um homem aparecer do nada e bater. Ela abriu a porta e eu notei que ele se apresentou, o que achei estranho, já que era quase 2h30 da manhã. Quem bate na porta de uma estranha naquele horário? Fiquei lá, observando, e decidi continuar na varanda, prestando atenção. Eles conversaram por mais de 10 minutos. Ela depois me contou que tinha achado tudo muito estranho.
mas não sabia como encerrar a conversa. O cara fazia coisas bem bizarras, como passar a mão no cabelo dela, ao menos 3 vezes, e tentava se aproximar lentamente dela, como se quisesse entrar no apartamento. Fiz questão de ser barulhento com meu livro, batendo as páginas para que ele soubesse que eu estava ali. Foi então que, do nada, ele sumiu, tão misterioso quanto apareceu. Ela ligou para a polícia e, dias depois, fomos chamados para fazer o retrato falado. Assim que a imagem foi divulgada, o telefone da polícia não parou de tocar. O cara acabou sendo identificado como um estuprador em série, que seguia mulheres sozinhas e fingia ser um motorista de táxi, oferecendo carona. Ela teve sorte por morar tão perto do bar. O cara não teve chance de tentar o truque da carona. Eu só usei o OLX uma vez na minha vida, e a experiência me deixou com um gosto amargo. Aqui vai o motivo. O cara postou um anúncio de uma mesa de ping-pong que eu queria comprar para mim e para meu colega de quarto. Marcamos um horário para eu ir buscar a mesa naquela noite. Tive que tirar os bancos traseiros do meu carro para conseguir colocar a mesa. Cheguei na frente da casa do cara e mandei uma mensagem avisando que estava lá. Vi a porta aberta, então saí do carro e caminhei rápido até a porta dele para cumprimentá-lo. Fui para apertar a mão dele, mas não acho que ele tenha percebido meu gesto. Então, depois de alguns segundos estranhos, coloquei a mão de volta. Ele disse com uma voz profunda, de quem fumava muito, para eu segui-lo até o porão. A casa inteira tinha um cheiro distinto, algo entre algodão e fumaça, mas não era um cheiro forte, apenas um pouco peculiar. Chegamos ao porão, e lá estava a mesa de ping-pong, bem no centro da sala. De repente ele falou: "Puxa, esqueci de pegar as raquetes", e subiu as escadas rapidamente, pedindo para eu esperar ali. Esperei um bom tempo, achando que ele estava demorando para encontrar as raquetes. Acabei começando a olhar um pouco pelo porão, observando as fotos nas paredes. Era estranho, pois ele tinha várias fotos emolduradas, mas todas eram dele mesmo. Não havia fotos com familiares, a não ser uma em que ele aparecia com um cachorro. Uns 10 minutos se passaram e ele ainda não voltava. Fiquei mais curioso e comecei a investigar um pouco mais o porão. Vi uma pequena sala de lavanderia e armazenamento no fundo e havia uma gaveta meio aberta em uma mesa de utilidades. Aproximei-me e a puxei totalmente, revelando fotos antigas, tipo polaroids. O que eu vi me gelou a espinha. As fotos eram horríveis e perturbadoras. Mostravam uma garota amarrada em uma cadeira com a boca coberta por fita. Ao lado, havia pastas amarelas empilhadas em uma prateleira, rotuladas de A a Z. Não tive coragem de abrir as pastas para ver o que havia dentro, mas logo tirei meu celular para tirar fotos do conteúdo da gaveta, planejando enviar para meus amigos. No entanto, eu não tinha sinal lá embaixo, era hora de sair. Corri até a porta no topo das escadas, mas minha sorte piorou ao descobrir que a porta estava trancada. Quando tentei a maçaneta, ouvi a voz grave do homem do outro lado, pedindo desculpas e dizendo que a porta estava trancada por engano e que iria procurar a chave rapidinho. Não disse nada, apenas observei a fechadura com atenção. Corri de volta até a mesa de utilidades dele. Peguei 3 chaves de fenda de tamanhos diferentes e tentei cada uma delas na fechadura. A menor chave se encaixou e eu consegui destrancar a porta. Saí correndo pela porta, direto para o meu carro. Não olhei para trás. Dirigi até a delegacia mais próxima, mostrei as fotos, passei o endereço e expliquei onde estavam as fotos, o que foi suficiente para que começassem a investigação. Alguns dias depois, fiquei sabendo que o homem fazia parte de uma rede de pornografia infantil na Deep Web, que era como ele ganhava a vida. Não faço ideia do que ele queria fazer comigo, mas obviamente não seria nada bom. Quando eu tinha 14 anos, fui babá de um garoto de 6 anos chamado Theo. Seus pais me deixaram poucas instruções, além de pedir para pedir uma pizza para o jantar e não deixar ele entrar no quarto deles. Também me deram um comentário interessante, dizendo que o Theo agia de maneira diferente das outras crianças e que ele conversava com ele mesmo ou com um amigo imaginário.
especialmente enquanto brincava com seus brinquedos. Era meio-dia e chovia muito lá fora. Eu estava assistindo a um programa antigo de TV, algo como o Superstar, que passava no começo dos anos 2000, enquanto o Theo estava no chão brincando com os brinquedos espalhados pela sala. Ele ficava falando o nome Agnes o tempo todo, como se estivesse brincando com outra criança que estava na frente dele. De repente, um dos brinquedos de Theo, que estava do outro lado da sala, começou a funcionar sozinho. Achei estranho, porque aquele brinquedo era tipo uma mini tela de corrida, com uma manivela que você precisava girar para ativá-lo. Não era um brinquedo que ligaria facilmente sozinho, mas ele ativou sem mais nem menos. Perguntei ao Theo como aquilo tinha acontecido, e ele olhou para mim e disse: "A Agnes está brincando com ele." Eu admito que fiquei meio incomodada ao ouvir isso. Peguei o brinquedo e o desliguei. Naquela noite, quando já estava na última hora esperando os pais de Theo voltarem, eu estava no banheiro me arrumando quando ouvi uma batida na porta. "Theo?" perguntei abrindo a porta. Mas ele não estava lá. Olhei para o corredor e uma das portas no final dele começou a se abrir lentamente, de forma bem devagar. Desliguei as luzes do banheiro e fui até o quarto, esperando encontrar o Theo tentando me assustar. Mas em vez disso, lá estava ele, sentado na cama no canto mais distante do quarto, me olhando. Perguntei quem tinha aberto a porta e ele respondeu: "A Agnes." Eu, agora realmente assustada, fui até a cama, peguei Theo nos braços e o levei para a sala de estar, onde fiquei com ele até os pais dele voltarem. Não mencionei nada sobre o que tinha acontecido, mas semanas depois, quando me pediram para cuidar do Cody de novo, eu nunca mais retornei a ligação. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.